No livro de Atos, capítulo 20, verso 17, diz assim, vamos para o texto? De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, eles lhe disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Verso 20. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Verso 21. Testifiquei tanto aos judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, ou seja, guiado pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por estarmos diante da Tua palavra, por termos esse privilégio de compartilhar o Evangelho, de ouvir o Evangelho, de ter uma Bíblia em nossas mãos, de ter a Sua palavra, de ter a inspiração do Senhor em nossas mãos. Obrigado, Pai, por esse privilégio, obrigado por essa dádiva, obrigado por esse momento tão precioso, e que nós não viemos desmerecer, que nós não viemos, Senhor, perder o foco da Tua palavra nessa manhã. Que tudo aquilo que ocupava a nossa cabeça, Senhor, agora seja dissipado da nossa mente. Preocupações, pensamento em coisas que ainda vamos fazer depois ao sair daqui. Que isso tudo seja dissipado, Pai, para que a nossa mente, para que o nosso coração esteja pronto para receber a Tua semente, que é a Tua palavra. E nós sabemos, Pai, que mentes tribuladas, corações angustiados não são férteis para a Tua semente. Então, Senhor, nós te pedimos, nos ajude a fazer com que essa semente frutifique na nossa vida, e que, consequentemente, ela possa dar frutos para a Sua glória, para o Seu louvor, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, contexto. Paulo estava em Éfeso. E a história de Paulo em Éfeso é uma história linda, porque Paulo, ao chegar em Éfeso, passou um período de 3 anos. E Éfeso, para quem não sabe, era uma cidade portuária, e era uma referência. Então, portuária, porto. Então, uma cidade que ficava à beira de um mar. E naquela cidade portuária vinham-se muitas pessoas estrangeiras, porque era uma cidade que se negociavam muitas coisas. O fluxo de pessoas é mais ou menos na 25, né? Eu não sei hoje como é que está na 25, porque faz muito tempo que eu não vou lá, até por causa de tudo que a gente está vendo na televisão, né? Mas era mais ou menos aquela loucura. Muito comércio, muita gente de vários lugares, de várias nacionalidades. Negócios eram feitos naquele local. Muitas pessoas de várias religiões naquele lugar. Assim era Éfeso. Era uma cidade que recebia milhares de pessoas. E também era uma cidade idólatra. Porque imagina, irmãos, uma cidade que recebia várias nacionalidades. Provavelmente cada nacionalidade, cada pessoa cultuava o seu Deus. E Éfeso tinha um Deus, uma deusa chamada Diana. E essa deusa era a deusa da fertilidade. Então a forma dessa deusa ser adorada era por meio da imoralidade. Então a prostituição em Éfeso era gigantesca, irmão. Era sim algo fora do comum, porque era a forma
que aquela deusa era adorada, era cultuada. Então era uma coisa assim, irmão, de louco. Então Paulo passa nessa cidade 3 anos. Paulo estava nessa cidade, uma cidade que talvez era conhecida pela sua idolatria, pela sua imoralidade, mas existia um homem de Deus lá. Um homem de Deus pisou naquela cidade. E depois que esse homem pisou nessa cidade, essa cidade nunca mais foi a mesma. Esse lugar nunca mais foi o mesmo. E Paulo anuncia o evangelho 3 anos, irmãos, ininterruptos, consequentemente, diariamente, prega o evangelho, estabelece as igrejas, cria a igreja, forma pessoas. Então, consequentemente, com o evangelho se propagando, o que acontece? A idolatria diminui, a imoralidade diminui, porque pessoas se renderam ao evangelho, porque pessoas deixaram de ser idólatras, pessoas deixaram a feitiçaria, pessoas abandonaram o culto à deusa Diana, deixaram de se prostituir. Então, irmão, quando o evangelho é pregado, anunciado, pessoas são transformadas, lugares são transformados, famílias são transformadas, cidades são transformadas, bairros são transformados, porque o evangelho está sendo pregado. Quem crê nisso? Tua família, teu trabalho, todos os lugares que você está, não deve ser mais o mesmo, porque o evangelho está sendo anunciado. E aí, antes de Paulo sair de Éfeso, porque ele tinha um destino. Qual que era o destino de Paulo? Jerusalém. Paulo precisava ir para Jerusalém, aonde aconteceria o Pentecoste, festa de Pentecoste. E antes de Paulo ir para Jerusalém, Paulo para na cidade de Mileto, que era uma cidade portuária. Ele estava vindo de Troade. Lembra daquela mensagem que Paulo prega em Troade? Um jovem cai da janela porque dormiu. Isso é maravilhoso, porque, irmão, alguém dormiu na palavra de Paulo. E aí isso conforta a gente que é pastor, porque às vezes, quando alguém vê a gente dormindo, a gente olha assim e fala: não, alguém também dormiu na palavra de Paulo. Então isso nos conforta, isso nos dá conforto, né? Então tá tudo bem, irmão, tá tudo certo. Só que se eu não garanto a você, ou garanto a você, de que se você for embora desse mundo, Deus te ressuscite. Oxalá que ressuscite, amém, irmão? Foi o que aconteceu, né? O jovem dormiu, caiu da janela, acabou morrendo, e Paulo, debaixo do poder de Deus, ressuscita aquele jovem. Foi um milagre assim poderoso, amém? Mas o mesmo Deus de Paulo é o mesmo Deus nosso, é o mesmo meu Deus, amém? Ele é poderoso. Isso não vai acontecer aqui. O máximo que vai acontecer é você dormir, pegar no sono, tá tudo, acabar, cai da cadeira, se cai da cadeira, tá tudo certo, né? Fica tranquilo, irmão. O poder de Deus também está aqui, amém? Então Paulo chega em Mileto, chama os líderes que era responsável pelas igrejas, que era uma liderança que ele subiu para poder discipular a igreja, cuidar da igreja. E ali mesmo no porto, Paulo não queria perder o tempo, porque ele sabia que se entrasse em Éfeso, todo mundo queria estar com ele. Então o que ele faz? Ali mesmo na região portuária, ele conversa com aqueles irmãos, e ele estabelece valores essenciais para que aqueles irmãos não se desfaleçam, e também para aqueles irmãos encorajar as igrejas que estavam ali na Ásia, para que aqueles irmãos pudessem levar a sua missão de uma forma intencional, intensa, para que eles não viessem desistir da sua missão. Mas para isso, irmão, eles precisavam saber qual era o ponto-chave da missão que todo cristão, que eles tinham, que todo cristão tem. E qual que era o ponto-chave? Paulo vai falar isso. Mas antes dele falar do ponto-chave, da palavra que eu quero entrar com vocês, e que foi o ponto-chave também de Paulo, Paulo vai lembrar aqueles irmãos da sua experiência, a experiência que ele teve com aquela igreja, com aqueles irmãos, durante a sua passagem ali. Paulo vai contar desde quando chegou, e ele diz no texto, vai lá para o verso 18 e 19. Verso 18 ele diz: quando chegaram a eles, disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia.
Ele diz: servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. O que Paulo está falando aqui, irmão? Paulo está falando: irmãos, desde o dia que eu pisei aqui, eu servi vocês com humildade. Porque Paulo era apóstolo, Paulo era alguém enviado pelo próprio Senhor Jesus, irmão. Paulo era uma autoridade praticamente universal. Era alguém que tinha autoridade aonde ele fosse, diferentemente de um presbítero, diferentemente de um bispo, diferentemente de um pastor. Paulo era apóstolo. Era alguém que quando chegasse em qualquer cidade, era alguém que era digno de honra. Então o que Paulo fala com esses irmãos? Irmãos, eu cheguei até vocês, e vocês estão de prova de que quando eu pisei aí, eu não abusei de vocês, eu não extorqui vocês, eu não arranquei de vocês nada, eu não explorei vocês, eu não usei minha autoridade de apóstolo para poder tirar algum proveito. Paulo diz: pelo contrário, eu servi o Senhor com toda humildade. E ele continua: e com lágrimas. Por que lágrimas? Porque Paulo passou por sofrimento, Paulo passou por perseguições. E ele diz aqui no verso ainda 19: sendo severamente provado pela perseguição do judeu, porque existia um grupo de judeus, amém, irmãos, que perseguiu o apóstolo Paulo por inveja, por ciúmes. Porque peraí, quem é esse apóstolo que vem e nos diz que o sacrifício não é mais válido, que o templo não é mais válido, que agora existe apenas um mediador, que é Jesus Cristo? Que Messias é esse que diz que veio para salvar todas as nações? Porque o nosso Messias, o judeu pensava, é para nós, ele virá para nós, não para todas as nações. Então Paulo foi severamente, irmãos, perseguidos por esses judeus. Mas ele diz: eu servi humildemente e com lágrimas, ou seja, debaixo de sofrimento. Eu fui alguém humilde, eu não tirei proveito de ninguém, eu não extorqui ninguém por meio das minhas dores. Aí ele também diz, continua no texto, que não deixou de pregar a eles nada que fosse de bom proveito. Ou seja, tudo que Paulo compartilhou com eles, irmãos, foi útil para a vida deles, foi algo que trazia benefício para a vida desses irmãos e da vida da igreja. Está lá no verso 20. Então Paulo está falando assim: irmãos, tudo que eu compartilhei com vocês foi de bom grado, foi de bom benefício para vocês, para a vida da igreja, foi importante. Mas Paulo, irmão, tinha uma outra missão dada pelo Espírito Santo. Nós vamos ver isso no decorrer do texto. Qual que era? Ir para Jerusalém. E aí ele diz aqui no texto que essa missão dele, vamos lá para o texto, verso 22. Agora compelido, ou seja, guiado pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. E ele diz: sem saber o que vai me acontecer. Paulo, irmão, não tinha a mínima ideia do que poderia acontecer com ele. Mas Paulo sabia que o Espírito Santo sempre o avisava das suas provações e perseguições. Então olha que coisa maravilhosa, irmão. Presta atenção nisso, que isso é algo essencial para a nossa jornada. Deus deu uma palavra para o apóstolo, pelo meio do Espírito, dizendo: você vai fazer isso, é uma direção, você vai para Jerusalém. E Paulo, ele diz aqui no texto, sem saber o que vai me acontecer, ele vai, ele apenas obedece à palavra. Mas Paulo tinha uma convicção e uma certeza. Ele diz isso no texto, ele diz: por mais que eu não soubesse o que iria me acontecer, o que poderia me acontecer, eu vou, porque o Espírito Santo sempre me mostra as coisas que vai me acontecer quando ele pisa no lugar. Sabe qual que é a diferença do apóstolo Paulo, às vezes, para a nossa realidade? É que primeiro a gente quer que Deus mostre o que vai acontecer quando a gente vai fazer alguma coisa. É ou não é, irmão? A gente quer tomar uma decisão, a gente fala o quê? Deus, me mostra primeiro. Mas, irmão, se você tem uma palavra de Deus, se você tem uma convicção que é Deus falando para você, faça isso, ande nisso, feche isso, não faça isso, seja obediente.
Se você tem a convicção, como o apóstolo Paulo tinha, ele diz: eu fui guiado pelo Espírito para ir para Jerusalém. E ir para Jerusalém, irmão, presta atenção, era a certeza de perseguição e de martírio, de morte. Mas Paulo sabia quem o guiou. Irmão, você precisa ter a certeza de quem está guiando a tua vida, é o Espírito Santo de Deus. Então quando você toma uma decisão debaixo de uma direção do Espírito de Deus, irmão, você não precisa de sinal. Eu fico irado com crente que tem uma palavra de Deus, que tem a palavra de Deus, e que fica assim: não, eu vou pedir um sinal para Deus. Você tem a palavra de Deus, você tem a testificação da palavra de Deus, você tem a palavra de Deus com uma certeza absoluta. Talvez, irmão, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo como Paulo ouviu, porque eles não tinham as escrituras, como nós temos. Tem crente que quer viver na realidade dos apóstolos, irmão. Nós temos as escrituras, amém? A palavra de Deus basta para a tua vida. Se o que você vai fazer, aonde você vai andar, tem testificação da palavra de Deus, o Espírito que habita em você testifica dizendo: é isso, vai e faça. Não peça sinais. Sinais é para gente incrédula. Sinais é para gente que não tem as escrituras. Nós temos as escrituras. O Espírito de Deus habita em nós e Ele testifica o que o Espírito diz em nosso coração. Amém, irmão? Faça. Para de pedir sinais. Paulo diz: eu não sei o que vai me acontecer, mas eu vou. Mas quando ele pisava na cidade, o Espírito falava: aqui você vai sofrer, aqui você vai ter provação, aqui fulano vai te perseguir, ciclano vai te perseguir, mas fica tranquilo, eu estou com você. O Espírito de Deus está com você. Amém, meus irmãos? Se você tem palavra de Deus, se você tem a convicção no teu coração, vá. E se algo acontecer nesse trajeto, o Espírito de Deus vai falar com você. O Espírito de Deus vai testificar no teu coração. Mas independentemente, irmão, se Paulo sabia ou não sabia o que iria acontecer, engana-se quem acha que Paulo estava se importando consigo mesmo. Ele não estava se importando consigo mesmo. E essa é a chave que todo cristão precisa entender para completar a missão dada pelo Senhor, irmão. Irmãos, assim como Paulo foi incumbido, ou seja, chamado a glorificar a Deus pela pregação do Evangelho, eu e você também fomos incumbidos, chamados a continuar a missão que Jesus iniciou nessa terra. Ele disse isso na oração pelos discípulos e por nós que iríamos crer nele, lá em João 17:8. Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Está na versão NLTH. Jesus ora dizendo: Senhor, eu oro para que assim como eu recebi do Senhor uma missão para fazer, para se concretizar nessa terra, eu oro para que eles também recebam essa missão. Eu dei a eles uma missão. Eu concedi aos meus escolhidos, ao meu povo, aos meus filhos, uma missão ao indivíduo cristão, uma missão à indivídua cristã, uma missão à igreja. Jesus nos deu uma missão. Irmãos, eu quero aqui fazer você refletir com essa pergunta: o que significa para você ser um cristão? Você já parou para meditar nessa palavra? Porque essa palavra cristão, ela com o tempo, ela perdeu o seu verdadeiro real significado. Hoje todo mundo que visita uma igreja se diz um cristão, é como um católico. Você pergunta: que religião você é? Eu sou católico. Aí você pergunta para ele assim: mas você vai para a missa todo domingo? Não, eu sou católico, porque minha mãe é, minha avó era, minha bisavó era, então eu sou católico. Eu fui batizado na igreja católica, eu não frequento a igreja católica, mas eu sou católico. E aí a gente está levando, o crente, o cristão, está levando essa mesma experiência para a vida cristã. Vai uma vez na igreja, ou foi uma vez na igreja,
gostou do louvor, gostou da pregação, levantou a mão por um apelo, não frequenta mais a igreja, mas se diz o quê? Cristão. Só que, irmão, ser cristão é muito além de ir uma vez na igreja, de ir um domingo por mês na igreja, de ir um domingo na semana. Ser um cristão, irmão, é algo único e poderoso que Jesus nos deu. Ser um cristão não consiste em apenas você responder um apelo: ah, agora eu sou cristão. Não, irmão. O sedes minhas testemunhas, Atos 1:8, que Jesus disse aos seus discípulos em Jerusalém, não é apenas reconhecer Jesus como Salvador, porque isso é o fundamento da fé. Quando você reconhece que Jesus é o teu Senhor e Salvador, irmão, você é um cristão. Mas não se baseia nisso apenas, que é um fundamento essencial, mas principalmente contar isso às outras pessoas. Ser um cristão é compartilhar isso. E compartilhar de várias formas. Ser um cristão é representar quem, irmãos? Cristo. Ser um cristão é representar Cristo. Lembra dos discípulos quando foram chamados de cristão pela primeira vez? A multidão olhou para eles, as pessoas olharam para eles e falaram: esses aí são cristãos, que significa pequenos cristos, que significa ser alguém semelhante a Cristo. Então, quando as pessoas olham para nós, quando olham para a igreja, quando olham para você, indivíduo, eles querem ver quem? Cristo, porque isso é ser cristão. Você não é um evangélico, você é um cristão. Qualquer um pode ser evangélico. A minha fé é evangélica. Tá, qualquer um pode ser. Nós somos cristãos. Nós representamos unicamente uma pessoa, Cristo. Eu e você somos cristãos. Nós somos cristãos. Amém, igreja? E o que se aplica na nossa vida? Cristo. Cristo vivendo em nós. O que é ser um cristão? É abraçar a missão que foi lhe dada, é vivê-la todos os dias da sua vida, até que ela seja cumprida. Qual que é a missão que Cristo nos deu, igreja? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Então a missão do cristão qual que é? Pregar o evangelho, amém? Quem é cristão aqui? A tua missão é pregar o evangelho. A tua missão é representar Cristo, anunciar Cristo. A tua missão não é alguém olhar para você e falar: nossa, como você mudou, você está melhorzinho, hein? Nossa, você era um cara tão da Não, é olhar para nós e falar assim: cara, quando eu olho para você, eu vejo aquele cara que sempre minha avó, minha mãe, ou um dia eu fui para a igreja e eu ouvi de um homem chamado Jesus Cristo. Você é alguém amável, você é alguém paciente, você é alguém que não se corrompe, você é alguém que não se mistura com aquilo que é errado, é imoral. Você não é alguém que causa divisão, você não é alguém que faz... Eu não vejo isso em você, cara. Você de fato é um cristão, porque você me faz lembrar Cristo. Então, quando as pessoas olham para a nossa vida, irmão, o que elas precisam ver? Cristo. Amém? E isso é ser um cristão. E essa era a forma que Paulo vivia a sua vida e a sua missão, irmão. O cristão tem uma missão. Rimou, né? Cristão tem uma missão. Querido, querida, você tem uma missão. E Paulo, irmão, ele não perdia tempo e nem oportunidade nessa sua missão. Paulo não pensava em si mesmo, pelo contrário. Olha o que ele vai falar no verso 14, verso 24, vai lá para o texto. Ele vai dizer: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. E qual que é o ministério? De testemunhar do evangelho da graça de Deus. A versão NLTH está assim: eu não dou valor à minha própria vida. Paulo falando:
O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar as boas notícias da graça de Deus. Querida igreja, Paulo, quando teve um encontro com Jesus e recebeu de Jesus uma missão, porque todo aquele que Jesus o encontra, recebe uma missão. Não acha que você foi alguém que Jesus olhou e falou: nossa, você é alguém tão bom de coração, você ajudava os pobres. Não, Jesus pega os mais tranqueira, os mais bagunçados. Jesus pega todos, né, irmão? A preferência dele é salvar. Não ache que ele viu algo bom em você e fala assim: te vi com um coração tão bonzinho, eu vou te usar dentro do meu reino. Não, irmão, não é isso que Jesus faz. Quando Ele encontra-nos, quando Ele tem esse encontro com a nossa vida, Ele muda a nossa vida, e Ele também nos dá uma missão, um propósito para que viver. Porque, irmão, não entra na minha cabeça quando eu vejo um crente que era no mundo uma bagunça, dava trabalho para a mãe, dava trabalho para o pai, dava trabalho para a esposa, dava trabalho para o marido, dava trabalho para todo mundo, aí se converte, de fato vira uma ovelha. Sabe a ovelha? A ovelha é obediente, é mansa, xinga o irmão é bé. Estão falando mal de Jesus, Jesus vai te pegar, viu? Não, irmão, pelo amor de Deus, você faz parte da descendência da tribo de Judá, amém? A tribo de Judá. Você é o leão da tribo de Judá, irmão, pelo amor de Deus. No mundo você bagunçava, você fazia besteira, ia pra samba, ia pra... Cadê a Geralda? Ia pro samba, ia bagunçar. E agora é crente. Aí senta na cadeira da igreja e espera Jesus voltar. Trabalha, come, bebe, faz dívida, nome sujo, e aí tá ali vivendo a vida e vem para a igreja. Não, irmão, da mesma intensidade que você viveu no mundo, agora você vive para Deus, para a glória de Deus. Acordava cedo para viajar, não tinha horário para dormir. Eu sei que a idade chega, irmão, a minha idade chegou também, eu sei, fica tranquilo, eu entendo. Os jovens aí, eles têm mais disposição. Quando os jovens falam: pastor, vamos fazer alguma coisa, eu falo: meu Deus. E aí eu programo alguma coisa com os jovens baseado no que minha filha tem como rotina. A Gabi dorme 9 horas, então eu tenho que programar com eles um compromisso, dizendo: das 6 às 9, porque não dá para passar. O jovem não, ele vai embora, irmão. Mas quando o jovem casar, ter filho, aí ele vai entender, fica tranquilo. Hoje eles não entendem nada, hoje eles querem curtir, e curtam, vai, aproveita. Porque quando tiver família, vai falar: pastor, eu lembro, eu falava mal do senhor, você não tinha tempo para nada, mas hoje eu tenho filho, hoje eu tenho filha, hoje eu vejo que a vida é corrida, né? Então eu sempre falo, irmão, o tempo é o melhor professor para muitos jovens. É o tempo. O tempo é o melhor professor para aquele irmão que fala mal do outro irmão que não sabe. O tempo. Quando tiver filho, quando tiver compromisso, quando começar a trabalhar, quando tiver esposa, quando tiver marido, quando tiver igreja para pastorear, quando tiver irmãos para cuidar, é o tempo. Então o tempo é um professor. Amém? Não sei por que eu entrei nisso, aleluia, vamos lá. Então Paulo, irmão, foi alguém que foi chamado por Deus e recebeu uma missão de Deus. Então você é alguém que foi chamado por Deus e tem uma missão de Deus, amém? Você tem uma missão de Deus. Então Paulo aqui, ele não se importou com as pessoas que queriam pensar dele. Era alguém que perseguia a igreja, era alguém que na sua cabeça fazia o que era certo. Ele diz isso, que ele achava que o que estava fazendo era certo, que ele estava perseguindo uma religião que trazia uma ameaça. Mas Paulo, ao se converter, entendeu que essa é a verdadeira religião. Paulo compreendeu que o evangelho de fato era o evangelho, que era o poder de Deus.
Então imagina Paulo, irmão, desconstruindo tudo aquilo que ele defendeu na sua vida toda. Imagine gente chegando para Paulo e falar: Paulo, agora você está vindo com um tal de evangelho, Paulo, de Jesus, Paulo. Você perseguiu os cristãos, Paulo. Você estava lá segurando a capa de Estevão quando ele estava sendo apedrejado, Paulo. E agora você está falando desse evangelho. Então imagina o que Paulo teve que suportar, irmãos. Mas ele não se importava com isso. Ele não se importou com as amizades, as amizades de alto escalão que Paulo tinha. Aquelas amizades que davam para Paulo a autorização de perseguir os cristãos. Aquelas amizades, irmãos, que influenciavam, que todo mundo queria estar junto. É como os influencers de hoje, né? A gente quer estar perto, a gente quer tirar foto, a gente quer estar junto, porque tem seguidores, tem milhares de gente seguindo. Paulo tinha gente assim ao redor dele, mas Paulo não se importou em perder essas amizades. Ele não se importou quanto ele iria sofrer, irmão, para cumprir a sua missão. Ele não se importou, ele diz aqui, com sua própria vida. Ele diz: eu não dou valor à minha própria vida, o importante é que eu complete a minha missão. O filósofo e cristão William James disse: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de algo, de alguma coisa que dure mais do que a própria vida. Eu vou repetir: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais do que a própria vida. Do que ele está falando? Irmãos, a única coisa que durará para sempre é o reino de Deus. Todas as outras coisas relacionadas a esta vida, ela tem um começo e tem um fim. Mas o reino de Deus é eterno, é para sempre. É para isso que nós gastamos a nossa vida. É nisso que nós investimos a nossa vida, no reino eterno. Nós recebemos uma missão da parte de Deus, igreja. É continuar aquilo que Jesus iniciou. Eu não sei você, mas eu, irmão, eu estou disposto no ano de 2024 e toda a minha vida a glorificar a Deus. Eu disse, Senhor, tudo que eu fizer no ano de 2024, que seja para a sua glória. Tudo que eu fizer, Senhor, eu venha te glorificar. A família que o Senhor me deu é para te glorificar. As minhas filhas é para te glorificar. O meu casamento é para te glorificar. O meu trabalho, sim, o meu trabalho é para te glorificar. Esse ano eu tive uma experiência no começo agora. Eu estou treinando, né? Vocês estão vendo lá. E aí um amigo meu, das antigas, né? A esposa conhece. Um cara que gosta de beber. Tem a sua família, tem a sua filha, a sua esposa e tal. Ele viu eu postando, falou: pô, meu, Charlão, vamos treinar junto. Irmão, na hora, você fala, cara, você segue o cara, você vê a vida do cara. Você vai falar, meu... E aí o Espírito Santo falou assim para mim: vai e me glorifica. Porque a primeiro momento, o que a gente faz? A gente quer treinar com crente. E nada contra, treine com o irmão, pelo menos o irmão te motiva, amém? O irmão é para isso. Mas a gente se esquece de que tudo que a gente está fazendo é para a glória de Deus. Então o que Deus, o Espírito Santo me ensinou? Que a academia que eu estou fazendo não é apenas para cuidar do meu corpo, é para glorificar a Deus. Então como que eu chego hoje numa academia? Não apenas focado no meu treino, que esse é o objetivo, focar no meu treino, mas estar atento na recepcionista ou no recepcionista. É ser alguém que ao chegar as pessoas vê Cristo. Tratar bem, é bom dia, boa tarde, é até amanhã. E aí, como é que você está? Sem nome de todo mundo, sem nome dos professores, sem nome dos recepcionistas. Tem tanto homem quanto mulher. Hoje eu não preciso mais quase fazer check-in lá, porque tem um aplicativo. Oi, Charles, tudo bem? Pode entrar, só digital já está lá. É só entrar. Então o que eu quero dizer com isso?
de que a nossa vida, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Deus quer isso de nós. Então o Espírito Santo falou assim: vai, treina com ele. Irmão, primeiro dia, você sabe, né? O irmão chega, o que ele... Primeira coisa que ele... Nossa, aqui tem um monte de mulher bonita. Eu falei assim: irmão, a gente veio aqui para treinar. Você é casado, você já tem uma filha já, 14 anos. Então, por favor, respeite as mulheres dos outros. Você veio aqui para treinar comigo. Se você ficar mexendo com a mulher, olhando para a mulher, eu não treino mais com você. Calma, benção, calma, benção. Acabou, irmão. Hoje é só treino. A esposa está aqui. E aí, benção, que hora que você vai treinar? Eu faço questão de estar com ele. Irmão, estar com ele no sentido que é oportunidade de falar, de testemunhar. Talvez não de falar, mas também de testemunhar. Como já tive a oportunidade de conversar sobre o casamento, de conversar sobre a adolescência da filha, de falar: cara, agora é adolescência, sentar, é conversar. Não, mas não estou tendo paciência. Ah, minha esposa, é agora. Então, irmãos, tudo que a gente faz tem que ser voltado para a glória de Deus. Então, se você é alguém que está inserido, eu estou dando o meu exemplo, mas tem irmãos aqui que estão numa academia. Então, glorifique a Deus. Transpareça Cristo. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus, não para a nossa glória, irmão. Então, nós estamos ali. Numa dessa, uma oportunidade dessa, uma família restaurada, mais um irmão na fé estabelecido, mais uma família ganha, mais uma família é vencida, mais uma família de fato ganha para o reino de Deus, e o diabo perdeu mais uma. Então, irmão, pega os seus amigos que você conhece, que não são crentes, chama para treinar. Estou dando o meu exemplo, mas tem tantas outras coisas. Chama para tomar um café na tua casa. Chama aquele amigo, chama aquela, sei lá, que... Irmão, viva a tua vida para a glória de Deus. Porque esse corpo aqui, ó, ele vai embora. Nós vimos agora um personal, 31 anos, morrendo. Personal, se alimentando bem, comendo bem, foi embora. Então tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Amém, irmão? Fala para o seu irmão: tudo que você faz é para a glória de Deus. Então, irmão, por mais que você olhe e fale assim: eu não vejo glória de Deus, crie a oportunidade. Crie a oportunidade. Porque você tem uma missão. Qual que é a tua missão? Glorificar a Deus. O Espírito Santo falou: vai. Apenas vai. Que Deus vai fazer a obra. Testemunhe da sua vida, fale. Irmão, presta atenção aqui. Está na academia ali, sozinho. Pega alguém lá no revezamento. Falei: irmão, posso revezar com você? Qual que é o seu nome? Que legal, quanto tempo você treina? Vai puxando assunto, crente. Puxa assunto com essa pessoa. Tá aqui faz tempo. E aí, você é casado, você é solteiro, tem filho? Vai, irmão. Outro dia, daqui a pouquinho, Cristo está sendo glorificado. E você está fazendo a tua missão de glorificar a Deus. Crente, presta atenção: não secularize nada. Teu trabalho é para a glória de Deus, tua academia é para a glória de Deus, a tua aula de seja lá o que for que você está fazendo é para a glória de Deus, criar família é para a glória de Deus, casamento é para a glória de Deus, viver como igreja é para a glória de Deus, tocar é para a glória de Deus. Tá lá no drone, esse menino aqui faz drone. Quanta gente ele não conversa. Viva para a glória de Deus. Não é só ganhar dinheiro. Aproveite as oportunidades, testemunhe, fale de Cristo. Martim Lutero foi questionado uma vez por um irmão, dizendo: irmão, como que eu posso glorificar Deus na minha vida? Martim Lutero diz: o que você faz? Eu faço o sapato. Faz o melhor sapato e vende pelo melhor preço. Glorifique a Deus, seja alguém diferente. Porque foi para isso que a gente foi chamado. Amém, irmãos? É isso, irmão. Viver para a glória de Deus é aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando e vai nos dar nesse ano de 2024 muitas oportunidades. Nós, como cristão e igreja de Jesus, não podemos perder tempo. Nós fomos criados para a glória de Deus. Lembra qual que foi o propósito de Israel?
Deus chamou Israel para quê? Para ser um povo exclusivo? Não. Deus chamou o povo de Israel para glorificá-lo. Deus escolheu dizendo assim: vocês serão minhas testemunhas às outras nações. Mas o que aconteceu com Israel? Aqui eu finalizo. Israel viveu para si. Todo cristão e toda igreja que vive para si vai ser disciplinado por Deus. Todo cristão que vive para si, presta atenção aqui, irmão. Todo cristão que vive para si, sabe aquele cristão, crente que vive para si? Tudo gira em torno dele. Primeiro ele, depois as coisas de Deus. Para que Deus possa despertar você como despertou Israel, sabe o que Ele vai fazer com você? Disciplinar você. Vai mexer nas tuas finanças, vai mexer na tua vida, vai mexer lá no teu ambiente de trabalho, vai mexer com você. Para quê? Para que você acorde e entenda de que essa sua vida é passageira, de que o teu trabalho não é mais importante que Deus, de que os seus sonhos não estão acima da missão que Deus te deu. Nunca estará, nunca vai estar. Nada. Deus teve que disciplinar Israel, porque Israel viveu para si, aqui ó, grupinho, panelinha, sabe? Que às vezes é o que a gente vive. O importante é eu estar na igreja, é eu. O importante é como eu estou. Não. No reino de Deus não existe panela. No reino de Deus existe família, um corpo, uma igreja, família, irmãos. O tempo de tribo já foi. Velho Testamento já foi, tribo já foi, irmão. Agora nós somos um povo de Deus, um único povo, exclusivo de Deus, irmão. Uma família de Deus. Nós precisamos entender quem nós somos e por que fomos chamados para viver para a glória de Deus. Israel não fez isso. O que Deus fez? Vou disciplinar vocês. E disciplinou. Quando Israel estava diante das outras nações, de vez de Israel ensinar a eles quem Deus é, sabe o que eles faziam, irmão? Eles se misturavam. Então tinham relações com as outras mulheres, outros homens, ou se relacionavam com os costumes, com as práticas idólatras. O que Deus tinha que fazer? Disciplina. A igreja não foi chamada para se misturar com o mundo. A igreja é alguém que foi separada para o mundo. Você foi separado para o mundo. Você é alguém que é chamado de luz para levar luz aonde há as trevas. É alguém separado para viver para a glória de Deus, irmão. Porque se nós não vivemos dessa forma como indivíduo, como igreja, Deus vai nos disciplinar. Eu não sei você, irmão, mas eu não quero viver debaixo da disciplina de Deus. Eu quero viver debaixo da bênção de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então, irmãos, a nossa missão é viver para a glória de Deus. Quando vivemos com este propósito, a vida tem mais sentido. Irmão, lembra quando você fala: ai, eu vou viajar, porque quando eu viajar eu vou ficar mais... Melhorou? Não. Ah, eu vou comprar um carro, quando comprar um carro vai melhorar. Não melhora, fica um vazio ali, ó. Porque você está gastando a tua vida em coisas que é passageira. Mas quando você está ali servindo na igreja, por mais que seja difícil servir na igreja, e é difícil servir na igreja, amém? Amém, irmão? Porque cada um é diferente do outro. Mas quando você serve, o Espírito de Deus te dá uma alegria. Ele te dá força, Ele te revigora, Ele te dá graça para poder viver aquilo. Porque essa é a missão de Deus para a tua vida. Então nada nesse mundo vai satisfazer a tua vida. Você quer o poder de Deus, você quer a graça de Deus, você quer a unção de Deus? Irmão, viva a tua missão. Viva o que Ele nos deu como igreja, como Cristo, como cristãos. Não valorize mais a sua vida, não valorize mais os seus sonhos. Essas coisas Deus quer que fiquem em segundo plano. Nós deixamos de viver para a glória de Deus, irmãos, e consequentemente Deus vai agir, Deus vai deixar de operar.
Mas se nós vivemos para a glória de Deus, se prepare, a graça de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus tem que ser o primeiro lugar na sua vida. Tem, irmão, tem que ter a sua vida dedicada a Ele. Você tem que ter a sua missão em primeiro lugar. E qual que é a minha e a sua missão? Paulo diz: testemunhar a graça de Deus. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a enxergar aonde a gente está falhando como cristão e como igreja, e voltemos a Ele de todo o coração, para que possamos cumprir a tua missão, a tua vontade. Que daqui você possa ir embora entendendo de que você tem uma missão todos os dias. Qual que é a tua missão? Servir o Senhor, servir o corpo, andar debaixo do poder de Deus. Qual que é a tua missão? Chegar no trabalho, testemunhar da graça de Deus. Quem aqui trabalha mais de 3 anos numa empresa? Mais de 3 anos. Mais de 2 anos, 2 anos. Mais de 2 anos. Quantos amigos seus de trabalho ouviu o evangelho da sua boca? Pessoa que talvez senta do teu lado, talvez não precisava nem ouvir, mas olha para você e talvez ele se constrange em falar alguma coisa do seu lado, se constrange em fazer fofoca do seu lado, porque ele sabe, não, esse é crente. Só que hoje, infelizmente, muitos crentes carregam o testemunho de fofoqueiro. Hoje os crentes, nós vemos nas páginas gospels, quem aqui segue, como que é? Fuxico gospel. E qual que é a finalidade disso? Falar da vida dos outros. E nós estamos seguindo muitas páginas assim, porque nós queremos saber da vida dos outros, e a gente esquece da nossa missão. Ei, irmão, se você é um crente que mais fala da vida do outro, você nunca vai viver a tua missão. Porque a tua preocupação não é o que Deus tem com você, é a vida do outro. Que Deus arranque isso, se há no nosso meio, na minha vida, na tua vida, e que nós possamos enxergar que nós temos uma missão. E qual que é a missão? Testemunhar a graça de Deus. Testemunhe. Chega no teu trabalho, testemunhe do que Deus fez na sua semana. E aí, como é que foi sua semana? Chega no teu amigo lá, senta do teu lado, o teu subordinado. Vai, como é que foi a semana mesmo? Como é que tá a família? Como é que tá? Tá tudo bem, tá tudo na paz. É assim, irmão. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Amém? Vamos orar em cima disso? Há um propósito eterno. Ore você no seu lugar. Há razão para existência. E diga, Senhor, eu quero viver para a sua glória. Senhor, eu quero me envolver naquilo que agrada o Senhor, naquilo que é a tua missão. Senhor, eu não me importo com a minha própria vida, eu não me importo com os meus sonhos. Ore, peça aí, Senhor, eu quero viver para a sua glória. Esse ano de 2024, nós vamos viver para a sua glória. A minha família vai viver para a sua glória. Eu vou te glorificar no trabalho. Diga isso, eu vou te glorificar na minha casa, cuidando dos meus filhos. Eu vou te glorificar nas minhas amizades. Eu vou te glorificar na academia, nas aulas que eu faço. Eu vou te glorificar, Senhor. Diga, Senhor, eu vou testemunhar a graça do Senhor aonde eu for. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude em nome de Jesus.